Graça e paz, meus irmãos. Gostaria de mandar então mais uma mensagem, para toda a igreja neste domingo totalmente diferente para nós que estamos acostumados a estar reunidos no templo para adorar o Senhor em comunidade, e por causa dessa situação que nós estamos vivendo, nós não podemos estar reunidos agora, fisicamente, como sempre fazemos no domingo. Mas eu sei que muitos da igreja nesse momento estão separando o tempo para orar ao Senhor, para cultuar o Senhor. O domingo se tornou o primeiro dia, da semana para a gente adorar o Senhor. E eu quero trazer para a igreja uma meditação na palavra de Deus que possa nos fortalecer, A palavra do Senhor é a garantia da nossa vitória. Nós só podemos ser vitoriosos na nossa vida mediante a palavra de Deus, ao confiar nela, ao sermos alimentados por ela. Eu gostaria de trazer para a igreja, nesta noite então, uma breve meditação, e nós vamos ler no livro no Evangelho que foi escrito por João, o evangelista João, no primeiro capítulo. Vamos ler aqui alguns versículos e meditarmos nele. É claro que a Bíblia tem toda uma aplicação para os nossos dias, mesmo que fora escrito bem anos atrás. Mas a própria palavra diz que toda a Escritura é divinamente inspirada para nos corrigir, nos redarguir. Então, ela é útil para nós, os cristãos. E principalmente nesses dias que nós estamos passando, neste momento, o que mais nós precisamos é de ouvir a palavra de Deus. E eu quero ler aqui um trecho que está então no Evangelho. Está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o que eu disse, que vem depois de mim e tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou
e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Quem dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existe antes de mim. E eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu, como pomba, e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte estava João outra vez na companhia dos 2 discípulos e, vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Amém. Nós temos aqui o testemunho das Escrituras falando acerca da solução do problema dos homens. E este é o tema até que eu quero dar para a mensagem, curta mensagem que eu quero levar para a igreja. Jesus, a solução do problema do homem. Aqui o Evangelho relata, bem no início, falando sobre a eternidade de Jesus. O evangelista João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui a menção é sobre Jesus. O início aqui é para ressaltar que Jesus Cristo, que vai ser apresentado no livro de João, é o Criador de todas as coisas. É aquele que trouxe à existência todas as coisas, e aquele que sustenta todas as coisas, e aquele que sem ele nada existe, subsiste. Ele é Criador tanto quanto o Pai. O Pai criou todas as coisas, como o Filho criou, como o Espírito participou. Mas também em João vai ser relatado, mostrado, uma outra característica de Jesus, que é de redenção. Ele é o Redentor, aquele que redime a sua criação que caiu. Então, João, o evangelista, ao escrever, mostra isso. E é destacado no primeiro capítulo aqui um personagem, que agora sim, João Batista, um homem que foi chamado por Deus, como diz aqui no versículo 6 do Evangelho, dizendo, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Houve um homem enviado por Deus. Deus trouxe João e deu para ele uma missão. E a missão de João era apontar, falar sobre Jesus Cristo. E foi o que ele fez no tempo em que ele esteve pregando na face da terra.
Os judeus, eles estavam esperando o seu Redentor, o Messias, aquele que iria tirá-los da situação de escravidão que eles estavam. É claro que nós sabemos que os judeus pensavam na questão da escravidão, do domínio romano que estava sobre eles. Naquele momento eles pensavam. Mas a promessa de Deus era muito maior do que livrar apenas Israel do jugo romano, ou do domínio romano. A promessa de Deus era de enviar o seu Messias, o seu Cristo, para resolver o problema de escravidão do homem, muito mais do que ser escravizado por uma nação. Mas ser escravizado por uma atitude ou ação que produziria no homem a morte. E essa atitude e ação que estava no homem, escravizando ele, era o pecado. Muito mais terrível e muito mais pernicioso para o homem para uma nação, do que uma nação. E João Batista é o homem que está sendo chamado e que foi chamado e dado a ele essa incumbência de apontar e de falar sobre Jesus. João, então, engrandece a Jesus. A sua mensagem para aquelas pessoas da sua época é uma mensagem de engrandecimento do Cristo. Ele mostrou para todas as pessoas da sua época de que ele mesmo, João, por mais que influente fosse, não era a solução para o problema daquelas pessoas. João o Batista foi um homem poderoso diante dos judeus daquela época, dos religiosos daquela época, mas ele sabia perfeitamente que ele pregava um evangelho, que ele anunciava uma mensagem que vinha da parte de Deus e que ele deveria mostrar para as pessoas o verdadeiro caminho, que era a solução para as pessoas. E em um determinado momento ele foi inquirido pelas pessoas sobre se ele era a solução, se ele, João, era um dos profetas, alguma pessoa assim. E ele se negou a tomar essa posição, dizendo para eles que já estava no meio deles aquele que poderia e que haveria de resolver o problema deles. E João apontou então para Jesus. Em um determinado momento, João, que é a testemunha, que é a testemunha de Jesus, ele em um determinado momento, quando vê o Senhor Jesus, ele então diz para aquelas pessoas: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João encontra com Jesus Cristo, quando João vê Jesus, ele aponta para aquelas pessoas e aponta também para os seus discípulos, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O maior problema que todos têm é justamente o pecado. O maior problema que todos têm é o que produz a morte no homem, é o pecado. O que produz a morte no homem são as suas falhas, mas suas falhas diante de Deus. Nós vivemos dias onde as pessoas estão angustiadas, nos momentos que nós estamos. E muitas pessoas estão com medo da morte, muitas pessoas estão com medo de morrer, estão fazendo o que podem para ver se ficam livres da morte. Estão fazendo o que podem para ver se conseguem escapar da praga, Esses dias que nós estamos vivendo aqui do vírus, coronavírus, então muitas pessoas sabem pensar em se contaminar, em estar no caminho da morte, então elas entram em angústias, e é o que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer que, assim como João Batista, nós, a Igreja do Senhor Jesus, fomos levantados, fomos chamados pelo Senhor. Ele nos iluminou para que nós pudéssemos levar a mensagem dele. E qual é a mensagem? A mensagem da Bíblia, a mensagem de Deus. É que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele veio para nós. E ele veio para quê? Para poder nos resgatar, para poder dar a solução do maior problema, que o homem não pode ficar livre, do pecado que conduz à morte, que produz a morte.
João Batista apontou. Não é, o álcool em gel que vai livrar, não é o lavar as mãos que vai livrar a gente do maior perigo que nós temos. É necessário fazermos isso, na questão do coronavírus. Mas o maior perigo que nós enfrentamos é a morte e morte eterna. E para sermos livres dela, da morte, nós precisamos não destes utensílios aí, ou desses produtos aí, mas nós precisamos do sangue de Jesus Cristo na nossa vida. O sangue de Jesus é que nos purifica, é que nos limpa, é que tira de nós o vírus que produz a morte do pecado. O sangue de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como João apontou, nós temos que estar em Jesus e ir para Jesus. E também, agora depois de recebê-lo, depois de termos Jesus na nossa vida, anunciarmos para as outras pessoas também. Nós encontramos o antídoto de Deus para a solução do maior problema que o homem tem. O pecado que produz a morte, que conduz à morte. E o antídoto é Jesus Cristo, o seu sangue que nos purifica. E através dessa mensagem, nós devemos alcançar outros que estão aí a morrer, outros que estão desesperados sem saber o que fazer. Nós, a Igreja de Cristo Jesus, temos a mensagem. Então você pode falar para as pessoas que estão ao lado, os parentes, de repente você está em casa, você é cristão, você está em casa agora confinado, tendo que parar. Você está em casa, mas a palavra de Deus não está presa, como diz o apóstolo Paulo. E você pode anunciar e levar Jesus Cristo, a solução do problema do homem. Essa questão do vírus vai passar, vai chegar um momento que vai passar. Mas a solução do problema do homem, se não for apresentado Jesus Cristo, não vai passar. Ele pode entrar na eternidade, e entrar na eternidade e morrer eternamente. Que o Senhor Jesus e o seu sangue possam nos purificar, a todos nós que somos igreja, para que nós possamos ter comunhão com Deus. Com o pecado em nós não podemos ter comunhão com Deus. Estaremos de uma forma impura, mas o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que resolve o maior problema que o homem não pode resolver, que é a morte eterna. Ele sim confere a vida eterna. Que todos nós possamos refletir nisso e nos voltarmos para Jesus Cristo. Quero orar com você e por sua família, pela igreja, por todos, para que essa mensagem, que nós possamos ter os nossos olhos voltados para Jesus, que nós possamos ter a nossa fé voltada para Jesus, que nós possamos crer que Ele é Deus desde a eternidade e Ele, só Ele, Jesus, é a solução para o nosso problema e para o problema dos outros homens também. No nome de Jesus é o que nós queremos fazer. Deus, eu quero colocar diante do Teu altar cada uma das pessoas da nossa igreja, cada uma das pessoas, ó Deus, que estão ouvindo, que estará ouvindo essa mensagem. Ó Deus, que a fé do Senhor esteja implantada em cada coração. Fé no nome de Jesus, fé que é o Senhor Jesus, o nosso libertador, o nosso resgatador, que o Senhor Jesus é o que produz em nós a verdadeira vida, que o Senhor Jesus é o antídoto contra o pecado, que o Senhor Jesus é a verdadeira vida que se manifestou. Ó Deus, eu apresento diante do Senhor cada uma das pessoas que estarão assistindo a esta mensagem, que essa mensagem possa penetrar no coração e mente de cada um dos crentes e fortalecê-los para continuar a caminhada nesse dia. E que todos os crentes possam apresentar para o mundo, para as outras pessoas, Jesus Cristo. Assim como o Senhor chamou João Batista e deu para ele uma missão de anunciar o reino do Senhor que via através de Jesus, que cada um dos crentes que estão aqui, ó Pai, ouvindo essa mensagem, possa, ó Pai, receber a incumbência, saber que receber essa incumbência
de anunciar o Senhor Jesus como a solução dos problemas dos homens, como aquele que nos cura, como aquele que nos sara do maior problema que o homem pode ter, o pecado. Obrigado, ó Deus, que a bênção e a graça do Senhor seja sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e o amor de Deus seja com você, com sua família, hoje e para sempre. Amém.